Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do YalabaCast, esse canal que traz para você todos os conteúdos referente aí ao mundo de relacionamento com o cliente e todos os assuntos que a gente sabe que também impactam diretamente para esse alcance desse sucesso. Quer falar um pouco sobre liderança, sobre gestão, sobre diversidade também dentro desse meio e um pouco também sobre carreira, já que nós temos vários profissionais que sempre acompanham os nossos conteúdos aqui e que gostam de se inspirar em possibilidades que tem para a construção da sua jornada. Então, acompanhe no episódio de hoje, porque eu tô com uma convidada super especial e ela também vai surpreender vocês nessa construção de carreira que ela teve. Aí, uma carreira que ela teve um crescimento, uma ascensão e pela idade delas vão até se chocar um pouquinho, porque, enfim, uma baby perto de mim. Mas, antes de eu colocar quem é que tá aqui comigo, queria pedir para você ir lá no canal, se inscrever. Não esquece dos episódios que você assistir, que você acompanha, curte, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas também que façam, que você acredita que conecta, que faz sentido. E para a turma que gosta de ouvir enquanto está fazendo inúmeras atividades, estamos também nas plataformas de streaming. No Spotify, na Apple Podcast, você pode também ouvir o YalabaCast e lá você acompanhar todos os nossos conteúdos. E não esqueça de seguir para você receber as notificações sempre que o episódio novo for ao ar. Aproveito também para colocar para vocês, vai aparecer um QR Code aqui na tela, referente ao livro, que é o meu livro, que a gente fala bastante sobre esse tema de experiência do cliente, relacionamento com o cliente, mas com a ótica da cultura people-centric. É o primeiro livro no Brasil que fala sobre esse assunto e através desse QR Code você pode adquiri-lo e vai receber na sua casa e com uma dedicatória, obviamente, muito especial escrita por mim, tá? Então, um pouco dados os recados necessários, vou revelar a convidada que está aqui comigo, que é a Giovana Carina. Ela ocupa a função de Head de Customer Experience na House. Giovana, obrigada pela sua presença, Imagina. Pelo seu tempo até aqui com a gente. Yalabá é dessas coisas que não se explica estar aqui, então muito obrigada pelo convite, principalmente. Eu costumo brincar que quando eu conheço alguém que eu admiro muito, é a honra de uma vida, então eu estendo isso a você, é a honra de uma vida estar aqui. Eu aprendi muito com você, você é uma das minhas maiores referências e assim, até é um pouco chocante para mim, porque como você falou, a minha carreira, ela foi uma ascensão muito rápida, está sendo, e aprender com você todos os dias, consumir teu conteúdo e estar aqui agora gravando um conteúdo inexplicável para mim. Então, muito obrigada pelo convite. Que isso, eu que agradeço e fico feliz de poder, de certa forma, contribuir, impactar. E até trazendo já, né, para esse ponto que você sinalizou, né, pela ascensão repentina, eu não diria que ela seja repentina, porque todo crescimento é consequência das oportunidades que a gente cria e das oportunidades que a gente consegue construir e que a gente automaticamente dá resultado. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, porque vocês vão acompanhar. Mas antes, para quem não conhece, para a gente poder falar um pouco ali da sua atuação diretamente, né, dentro da House, dificilmente alguém não conheça, mas para poder dar uma introdução aqui para as pessoas, qual o segmento, né, da House, qual é a entrega da House no mercado, para que as pessoas possam identificar a representatividade dessa empresa hoje aqui no nosso mercado brasileiro. Perfeito, bom, vamos lá. A House, ela nasceu de uma iniciativa do nosso CEO, que é uma pessoa absurda, é um gênio. Ele basicamente queria que as pessoas tivessem mais tempo para viver, mais comodidade, mais segurança. E é uma coisa que hoje, em São Paulo, pelo menos, a gente não consegue fazer isso de uma forma tão clara. E a House, ela chega primeiro para trazer um conforto para os hóspedes. Ela chega para revolucionar, de fato, a moradia. Então, é uma nova forma de morar. Nós somos uma startup Endeavor. Então, uma nova forma de morar, uma nova forma de literalmente viver dentro dessa cidade caótica. Mas, para muito além disso, a gente veio também para trazer facilidade para os nossos investidores que confiam essas unidades na nossa gestão e uma expertise para os incorporadores que querem fazer com que o seu prédio também seja House e querem trazer isso para o cliente final. Então, hoje a House está em mais de 120 cidades. A gente está crescendo de uma maneira muito, muito grande. Eu acho que muito do que aconteceu comigo também porque a House traz essa possibilidade. A House é uma empresa que simplesmente acredita nas pessoas como nenhuma outra que eu já tenha estado. Eu nunca vi alguém olhar e falar, cara, eu consigo, você consegue, eu acredito em você e vamos juntos. Então, hoje a gente entrega para esse cliente literalmente algo que nunca se viu, é algo que nunca foi feito. Temos
um super app que traz, além de muitas ofertas, experiência. SX as a Service, literalmente. Então, é absurdo estar aqui. Ai, que bom. E aí, a gente conseguindo colocar, né, introduzindo o que a House faz de oferta hoje para o mercado, você iniciou, fala exatamente a idade que você tem, para as pessoas poderem entender um pouco aqui, entendeu? A idade que você tem, a sua introdução no mercado, como foi, né? Se foi diretamente na House, teve alguma experiência anterior, mas fala desse ponto seu de crescimento que você teve, né? De adentrando como analista e de hoje estar na função de head, porque às vezes muitas pessoas, elas têm essa dificuldade, antes da gente falar um pouco mais da experiência do cliente, algumas coisas bem específicas, só que muitas vezes as pessoas, elas olham para o profissional e elas às vezes não conseguem ter uma ideia de uma magnitude de como construir uma possibilidade, construir uma ascensão, e foi algo, ou falam que é muito complexo, muito difícil de conseguir crescer. Fala então, como é que foi esse crescimento de analista para head e o tempo que você levou para que isso acontecesse. Perfeito, vamos lá. Cara, é muito, muito feliz para mim falar sobre isso. Eu tenho 23 anos, eu sei, literalmente, ninguém acredita quando eu falo. E ser uma pessoa tão jovem, estando nesse meio e sendo inserida de uma maneira tão rápida e brusca foi muito difícil para mim. Então, antes da House, para dar esse contexto, eu comecei a trabalhar com eventos. Então, dado certo momento ali, tinha feito 18 anos, falei, cara, quero trabalhar, quero fazer algo novo, e eu não acredito na forma como as pessoas atendem os clientes hoje. Minha família, ela veio toda, assim, do Nordeste, então de uma cidade que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, é o sertão do sertão da Paraíba. E eles vieram para São Paulo muito cedo, muito jovens, sem absolutamente nada e sem perspectiva alguma. Então, eu cresci num ambiente em que tudo era crescimento. 100% das coisas eram voltadas para você tem que estudar, você tem que crescer e a gente vai te ajudar no que puder, mas olha o que fizemos. Então, meu pai e a minha mãe, eles sempre me impulsionaram muito. Toda a questão é que eu tinha uma vírgula. E essa vírgula, eu digo que é uma vírgula porque hoje eu lido muito bem com ela, mas eu fui uma criança diferente. Eu era gaga e não conseguia falar com absolutamente ninguém. Por não conseguir, é absolutamente não conseguir. Todos os meus aniversários foram muito traumáticos porque as pessoas vinham me dar parabéns e eu não conseguia pronunciar a palavra obrigada. E era muito difícil para mim, enquanto criança, querer falar, querer ser ouvida e ninguém me ouvir, ninguém ter paciência, porque a gente sabe que ninguém tem paciência para ouvir alguém que ou tem uma dificuldade na fala, ou aquilo até pode ser motivo de chacota, por exemplo. Então, como uma criança que só teve essa escuta ativa dos pais, e quando tinha tempo, porque eles tinham muita coisa para fazer, eu tive que recorrer aos livros, ao YouTube, até os meus amigos, assim, a gente se falava e tal, mas eu sentia essa dificuldade. Então, eu me lembro de não me sentir uma criança especial. Eu simplesmente tinha certeza, olha, eu tenho essa questão para ser resolvida, e se eu sei que eu não sou extraordinária, porque na minha cabeça eu realmente cresci assim, eu não sou extraordinária, nunca fiz nada de diferente, e provavelmente com essa questão que eu tenho, eu não vou conseguir fazer, eu preciso me dedicar ao máximo para fazer o básico bem feito. Sim. Eu preciso me dedicar ao máximo para fazer aquilo que eu me proponho da maneira certa. Porque se eu não vou conseguir cativar as pessoas pela fala, se eu não vou conseguir expor as minhas ideias de uma maneira clara, porque ninguém vai ter o tempo hábil suficiente para me ouvir, porque eu sei que eu levo pelo menos o dobro do que uma pessoa comum, eu vou ter que ir por outro meio. Então, eu comecei ali trabalhando com eventos, eu sempre gostei muito de estudar, então eu comecei simplesmente olhando para o meu problema e falando, cara, eu preciso resolver isso. Como que eu vou fazer para falar melhor com as pessoas? Bom, só vejo uma forma, falando. Então eu falei, quer saber, eu vou ser hostess. Cara, como você vai ser hostess? Você não consegue perguntar o CPF da pessoa. Você não consegue se comunicar, você vai perguntar como. Eu vou ser hostess. E foi terrível. Os meus primeiros 2 contratantes olharam para mim, olha, você é uma querida, mas não dá. E eu lembro de conseguir um contratante de uma balada específica de São Paulo que falou, mas você digita rápido, fica aí.
E eu lembro de ir melhorando, eu lembro de ir falando com essas pessoas, ouvindo esses clientes. E tinha uma coisinha que me dava ali uma pulguinha na orelha que era difícil de lidar. E eu ia dormir e acordava pensando, cara, como pode ser que eu não consigo resolver isso? A gente tinha uma fila muito extensa e nunca acabava a fila porque o sistema era muito complexo. E as pessoas que operavam aquele sistema na ponta não conseguiam usá-lo. Eu olhei e falei, cara, o que a gente faz? Todos os dias alguém aqui reclamando e a gente passa a noite inteira ouvindo reclamação desses clientes. Será que esses clientes voltam? Só que eu não entendia ainda o que era CX. Eu não tinha a menor ideia que existia a experiência. Isso a gente tá falando de que ano? Só para ter uma noção de tempo. A gente tá falando de 2019. Tá. 2019, 2018, 2019. E eu não tinha a menor ideia, assim, menor ideia. Então, eu cresci em um ambiente que só me propôs algumas coisas muito específicas. Então, eu pude fazer em inglês, eu pude estudar algumas coisas muito óbvias que eram necessárias ali no máximo para o Enem. Então, eu não tinha mesmo essa noção de negócio. Eu não sabia mesmo o que era o mundo corporativo. E de uma hora para outra ali, falei, cara, tem um problema claro aqui para ser resolvido. Como que a gente resolve isso? O que eu faço? Assim, se eu chego no gerente, ele não consegue ajudar porque ele também não sabe. Bom, muito provavelmente o dono também não. Cara, tinha um símbolozinho de ajuda lá, um widget na plataforma. Eu falei, vai ser aqui mesmo. E comecei a conversar com um analista. E era um analista de CX. Bom, e aí eu joguei e falei, cara, analista de CX no Google. O que será que esses caras fazem? O que será que eles podem literalmente ajudar? Será que eles vão resolver esse meu problema? E resolveram. E dali em diante eu falei, nossa, parece... Juro, sabe quando sai um piano das suas costas, assim? Que eu tirei e falei, nossa, resolvi isso aqui, ainda bem. E aí fui começar a ver o que era, de fato, atendimento ao cliente. E tem um estigma muito forte, né? De que atendimento ao cliente é um emprego de entrada. É algo que você faz para chegar a outro lugar. Sim. Você atender não tem cliente uma valorização. e vender... nossa, você começa ali, aí depois você vai fazendo outra coisa. E eu olhei e falei, nossa, mas isso é tão especial de fazer. Eu acho que eu voltei um pouco para minha infância. Foi tão especial alguém me ajudar, de verdade. Porque, você não tem ideia, era uma coisa que ficava assim a noite inteira, as pessoas reclamando o tempo inteiro. E você estar em um ambiente em que as pessoas reclamam o tempo inteiro, que você tem que se manter ali por conta desse trabalho que você se comprometeu, é muito chato, é muito difícil. Então, eu simplesmente olhei e falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí, bom, veio a pandemia e tal, eu falei, nossa, eu gostei de atender e eu sempre tive uma predisposição bem legal, porque eu não falava muito com as pessoas, então eu ficava no computador o dia inteiro. E eu sempre tive uma predisposição a curtir mesmo essa questão de tecnologia, enfim, surgiu uma oportunidade para ser analista de suporte de software. Cara, não sabia nem o que era um banco de dados. Eu cheguei lá e falei, meu pai, mas o que eu faço? E eu entrei lá como analista de suporte de software, né, a uma plataforma como nível 1. Então, era o básico do básico do básico. Saí de lá como nível 3. E saí de lá já para ser uma especialista de CX em 1 ano e 10 meses. E durante esse tempo, eu passei literalmente as minhas noites estudando e me debruçando sobre as pessoas que eu gostaria de ser, sobre principalmente aquilo que eu precisava estudar para chegar nesse nível de ser uma analista de CX, que quando alguém precisar vai estar lá. Sim. E eu encontrei pessoas incríveis no caminho, você foi uma delas, como eu disse. E eu lembro de aprender tanto e de gostar tanto daquilo que eu falei, nossa, será que um dia eu vou ter a possibilidade de fazer isso a uma escala maior? Será que eu vou conseguir um dia, ao invés de resolver o problema de uma pessoa, conseguir resolver o problema de 10 ao mesmo tempo? E todas as vezes que esse problema chegar de novo, a gente resolvendo e criando um processo para isso, eu comecei a ter ideia de Scrum, de Agile, de processos. O que é o CX? O que são as métricas? O que é um KPI? O que é um OKR? O que é isso? Essa salada de letras. Porque são SLA, muitas nomenclaturas e algumas coisas muito técnicas, né? Que tem que buscar realmente ter informação. Até aproveitando, só fazendo um parênteses nessa sua fala, porque, por vezes, a oportunidade que a pessoa está vivenciando pode não ser aquilo que ela almeja. Sim. E isso é muito importante para que as pessoas, né, quem está nos ouvindo também, está nos assistindo, possa entender que é preciso ter ali na sua mente onde você quer chegar. Perfeito. Você precisa ter isso claro, que foi o que você falou. Falou assim, bom,
Eu quero me profissionalizar e me tornar boa, assumir aqui uma função para tal, e eu não sei nem absolutamente no completo como acontece, como age, qual é a responsabilidade, não sei. É isso. Só que é isso, é eu buscar a informação. É eu poder realmente me aprofundar e me preocupar em evoluir. Você entender que isso é uma responsabilidade sua. Não diretamente apenas de quem está lá te gerindo, te liderando, que vai te instruir, te desenvolver, mas se você quer ter uma construção consolidada que impacte de fato, você vai se debruçar sobre aquilo. Acredito que é um exemplo claro sobre isso e é o que por vezes as pessoas às vezes ficam ali se questionando e às vezes se perguntam, poxa, mas eu estou na função há tanto tempo e eu não tenho oportunidades. É importante você se questionar. Perfeito. E você buscou? O quanto você está se desenvolvendo para poder ser um profissional ainda mais eficiente, ainda mais capacitado, para que você promova maiores resultados. Porque é aquilo. A pessoa identifica que você tem a condição de e ela te dá a oportunidade. O que você ela faz não te dá a oportunidade para você mostrar que você tem a condição de. É isso. Então, é importante entender isso que a Giovana falou, é extremamente necessário e foi o que trouxe depois os resultados que você alcançou. Exato. E assim, a oportunidade que você quer tá um clique de distância, tá um Google de distância bem feito, tá naquele link que tá lá embaixo. Você não clica no primeiro, porque o primeiro todo mundo tem acesso àquela informação. Você clica quando você não sabe absolutamente nada, você quer o básico, mas você tem que passar do básico. E, cara, passar desse nível do básico para agora eu posso me tornar, quem sabe, um especialista, é muito mais difícil do que começar. Porque começar é como quando você começa na academia. Dá aquele gás. Não, amanhã eu vou chegar, vou fazer 40 quilos de cada lado, vamos embora. Cara, beleza, você faz. Dá uma desmotivadazinha ali. Putz, mas eu não tenho ideia do que é essa coisa. Que difícil. SLA. O que é um acordo de nível de serviço? O que é isso? Mas por que minutos? O que é estourar um SLA? O que é um CSAT bom? Onde que eu encontro? O que é jornada do cliente de verdade? Sabe, são muitas perguntas. Enquanto você olha... E é buscar as respostas. E é buscar as respostas que estão naquele último Google, tá naquele último link, tá naquele livro que você olha, ele olha pra você. Ai, mas ele é tão grande. Cara, está lá. Assim, tá a um clique de distância. E eu acredito que essa foi a principal virada de chave. Quando eu olhei e tive essa oportunidade para não ser mais uma analista de suporte a software e exercer aquilo que eu sou formada. Então, eu sou de marketing. E surgiu uma oportunidade para uma empresa que queria uma profissional PJ simplesmente para olhar alguns processos e ver onde que a gente poderia melhorar a marca, onde que a gente poderia melhorar o atendimento ao cliente. Os chamados estavam todos engargalados, assim, tinha um backlog insano de coisa para fazer. E ele olhou e falou, cara, não consigo, preciso de ajuda. Fui contratada, fiquei lá por 5 meses. Felizmente, deixei tudo organizado com um processo que até hoje roda. O mais legal de tudo é que depois que eu entrei na House, eu consegui contratar ele como um fornecedor, porque eu tinha certeza sobre o processo, eu tinha certeza que ia ser entregue, porque fui eu mesma que fiz. E que daria o resultado que vocês desejavam. Porque eu sabia, porque eu tinha feito aquela construção. E a gente começa um prédio pela base. Se a base não for bem feita, não adianta pôr o melhor cooktop possível na bancada. Não adianta, porque vai cair. Exatamente. Você pode ter a melhor construção, edificações que você faça, de repente, num solado de areia. Cara, vai ceder. Vai ceder. Não vai ser consistente. Então, realmente, se preocupar com essa construção da base, quando a gente fala da base, é realmente essa solidificação daquilo que vai fazer tudo funcionar, para que seja realmente consistente. E o que a Giovana falou no início ali, sobre as questões de ter informações, de começar na motivação e permanecer, é um momento onde é importante se entender que é a constância, que é a disciplina que possibilita isso, que vai permitir com que você continue engajado na busca daquele resultado. E disciplina é chato demais. Demais. Cara, você acordar mais cedo porque você precisa ler aquele livro que não vai te trazer resultado na hora. Pra minha geração, quando possível, que a gente gosta de ter informação num TikTok, em um minutinho ali no máximo. Passou de 1 minuto, cara, acabou, não vou nem ver. Nossa, para com isso, deixa pra lá. E para minha geração, isso é muito difícil lidar com esse imediatismo todo que esperam. Sim. Então, eu lembro de ver situações em que os meus pais, por exemplo, quando eles começaram a trabalhar,
até linkando ali como quando eu entrei na House, quando eles começaram isso, eles não tinham essa necessidade de estar lá o tempo inteiro, sabe? De ser imediato, de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Nos anos 90, nos anos 2000, você ter um compromisso às 8 horas da noite em um lugar que é muito distante era absurdo. Isso não acontecia, mas a disciplina fazia você estar lá porque você precisava disso. E quando surgiu a oportunidade de entrar na House, eu já era de CX, então eu já tinha noção de métrica, já sabia exatamente o que faz e qual que é a diferença, né? Entre um analista de Customer Experience, entre um analista de Customer Support, entre um analista de Customer Success. Eu tinha essa noção muito clara, mas eu não tinha ainda a prova social. Eu não tinha ainda algo que conseguia linkar tudo aquilo que eu sabia com algo que, de fato, eu tinha feito. Sim. E isso... Você tinha um conhecimento mas eu não tinha onde aplicar. Mas não tinha a experiência... Tipo assim, você não experienciou aquilo tudo que você tinha acumulado, de certa forma. E é normal para alguém tão jovem. Só que a gente é muito imediatista. E eu olhava aquilo com sede, com gana de viver, assim, de falar, cara, eu preciso entrar em algum lugar. Não importa como eu entre, eu posso entrar em qualquer emprego. E eu lembro disso. Quando surgiu essa oportunidade, eu entrei na House por uma indicação. E só tinha uma única vaga, que era analista de CX da madrugada. Das 22 às 7 da manhã, atender esses clientes. E eu lembro de entrar e falar, cara, é isso que tem? Essa é a única oportunidade que tem. Vai ser essa a oportunidade, então. Ah, mas tinha um estigma muito grande. Ah, mas a pessoa que entra aqui, 100% home office, ninguém nem vê as pessoas, seu trabalho não é visto. O trabalho não é visto? Tá bom. Então tá bom. Então é essa que eu quero. E eu lembro que quanto mais difícil era, mais me dava vontade de fazer. Porque, nossa, o cliente tá para fora, sem a chave de casa, 3 da manhã. Ótimo, eu vou ligar para ele, eu vou fazer ele se sentir o melhor cliente que a gente tem na nossa base. Eu vou ligar para ele e ele vai ligar aqui amanhã às 10, pedindo para falar com o meu supervisor, para falar o quanto esse atendimento foi bom. O quanto eu liguei para saber se ele tava na cama, se ele já tinha, sabe, se o edredom tava passadinho. Já tava certo para ele só fechar o olho e dormir. É isso. E eu me lembro que foi essa busca pela excelência que fez com que a House me notasse. Porque eu entrei na pior condição possível. Na madrugada, onde você não tem troca com nenhum outro profissional, era não só tem nenhum eu. Outro, não tem uma gestão direta ali observando, vendo o que você está fazendo, o cotidiano. Era muito difícil para o meu gestor fazer o meu one-on-one, por exemplo. Era muito difícil, porque o que ele sabia sobre mim? Ele tinha ali o meu CSAT, quanto tempo eu demorava, first call resolution, no máximo. Ah, muito legal que você atende bem rápido. Cara, mas era de madrugada. Então, assim, se tinha 50 chamadas, era de madrugada. Só tinha eu tinha que atender rápido. E eu me lembro de cada situação que as pessoas me indicavam como um problema, eu lidar com isso como se fosse uma oportunidade. Sim. Cada problema, para mim, foi uma oportunidade dentro da House. E até... voltando para a pergunta inicial, eu simplesmente olhei isso como é isso que eu quero fazer e eu vou provar para mim mesma que, ok, eu posso não ser extraordinária, mas se existe um caminho para buscar o extraordinário e ele é possível a todos porque outras pessoas conseguiram antes de mim, e eu via aquilo, eu via o Bruno Gobato, eu via a Yalaba Lopes, eu via. Alguém fez? Sim. Se alguém fez antes de mim, é plenamente capaz que eu faça. Tem a construção para você tirar um modelo, né, e você compreender. Sim. E é sempre isso que você falou, né, importante para que as pessoas peguem, porque é você referenciar alguém e a pergunta que você deve fazer é como, né? Como, né? O que foi preciso fazer para que essa construção acontecesse? Porque se alguém realmente, de fato, teve esse resultado, causou esse impacto e objetivou alcançando aquilo que você deseja, eu preciso entender o que essa pessoa fez para eu me inspirar e eu poder acompanhar e seguir esses próprios passos. E hoje, por exemplo, é um momento e uma era que isso está muito mais acessível. As pessoas estão mais acessíveis, porque a internet vem para poder facilitar e contribuir muito com isso, coisas que a gente... No período da nossa jornada, isso não existia. Você é do Rio, eu sou de São Paulo. Entendeu? Era impossível. Exatamente. Era muito impossível. E até para a questão da aquisição de conhecimento mesmo geral. É verdade. A não ser que você se aprofundasse realmente em informações tradicionais, né? Para que você pudesse realmente ter o embasamento. Hoje isso já é muito mais entregue de formas mais abertas, né? Com mentorias, com outras formas, que vai fazer com que você otimize tempo. Então isso contribui muito para uma ascensão de um profissional. Sim. E a gente vê aqui, ficou claramente visto que o que você precisa fazer é você identificar o que você quer, aquilo que você deseja, se debruçar sobre aquilo,
se questionar, fazer perguntas. Se houve algo que a gente, quando a gente escuta, algo que a gente de fato não conhece, cara, busca aquela informação. Eu também sempre fui essa pessoa, sempre fui uma pessoa questionadora. Então, nunca fui aquela profissional que a pessoa me direcionava para fazer algo que eu, tá, tudo bem. Não, eu perguntava, eu precisava entender por quê, onde aquilo impactava, por que precisava ser feito, para aí sim eu conseguir compreender ainda mais e ter um comprometimento. Sim. Não que eu fizesse só se fosse importante. Eu queria, não. De jeito nenhum. Mas era porque quando você compreende e você de fato sabe o significado daquilo, você consegue entender o impacto que aquilo vai causar, independente de qual esfera. Então é importante você se envolver nesse ponto. E a gente trazendo um pouco para essa atuação já interna, existe um dos processos, né, que você chegava também, que você chegou a passar por essa parte de recepção dos clientes ali, que é o que a gente chama da parte de onboarding. Exato. O que eu fiquei curiosa, assim, para entender, é dentro de um segmento como a House, como que funciona, como opera-se um onboarding, por exemplo, de sucesso para um cliente nesse tipo de segmento? Perfeito. Bom, vamos lá. Como nós temos 3 tipos de cliente, a gente tem que usar algumas formas diferentes para cada um deles. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um cliente morador, cliente que mora, quando ele entra no nosso site, ele tem que ter a melhor experiência possível para aquilo cativar, para aquilo prender ele e fazer com que ele queira ter aquela experiência. Então, as fotos têm que chamar muita atenção, o anúncio tem que estar muito bem escrito. E aí, aqui eu faço até um parênteses para a forma como a gente se coloca diante do nosso cliente. Então, a gente tem que ter uma noção muito grande dessa jornada, de quem é o nosso cliente, quem é essa persona, eu conheço de verdade, eu escuto de verdade. Uhum. Então, se sim, ele já vai ser cativado ali dentro do nosso site. E quando ele chega para fazer o seu check-in, eu foco muito nisso, muito, em que ele tem que ter uma experiência absurda. Ele tem que chegar e ali tem que ser o mais próximo que ele conhece por uma Disney, porque os nossos prédios são todos rosa pink, tá cheio de urso por todo lado, e tem brilho, e tem LED, tem não sei o quê. Então eu quero que ele entre e fique abismado. Olha e fala, o que é isso? Mas para isso acontecer, eu tenho que ter uma gestão muito bem feita dessas pessoas que estão no front e dessas pessoas que têm o acesso ao dado desse cliente, no caso do morador. Então, quando ele vier fazer esse check-in, vai ser pelo app, eu tenho que ter a certeza que o meu Wi-Fi tá bom, eu tenho que ter a certeza que funciona aquele aplicativo em todos os tipos de celular, eu tenho que ter certeza que se for um senhor, eu tenho alguém que tá ali no front, que vai ajudá-lo, que vai estar disponível, que não vai fazer cara feia, enfim, e que quando ele subir pro quarto, quando ele abrir, a limpeza vai estar excelente, vai ter ali um mimo que a gente sempre deixa, uma cartinha dizendo o quanto a gente se importa e quanto é importante que ele esteja lá, que vivencie aquilo, e isso já faz com que ele veja a House com outros olhos. Sim. No caso do nosso investidor, ou seja, esse morador só existe porque o investidor deixou a unidade na nossa base. No caso do investidor, a gente tem que ter uma relação de transparência total. Então, assim, ele tem que saber o que está acontecendo com a unidade dele, ele tem que saber quais são os primeiros passos para que ele possa plugar dentro do nosso serviço. E ele tem que ter um acompanhamento, e aí é realmente uma gestão de carteira, é um atendimento que já é muito diferente, por exemplo, do atendimento do morador, que é síncrono. A hora que ele precisa de ajuda porque a pia entupiu, porque sem querer ele estava penteando o cabelo e entupiu, tem que ser na hora, tem que ser ágil. Então, é aquele atendimento mesmo de saque. Sim. No caso do investidor, já é uma gestão de carteira, já é customer success, a gente já vai para uma outra forma de gerir. E no caso do incorporador, a mesma coisa. Ele tem um sonho, ele conhece a localidade que ele está, ele sabe exatamente como é o público, quem vai comprar aquela unidade, quem tem o sonho, quem não tem. Então, a gente chega para trazer realmente essa expertise. Se ele for barrado por alguma fricção durante essa jornada de onboarding, a chance de a gente conseguir dar seguimento a essa relação comercial é muito difícil. Então, eu sempre brinco que um bloqueio ali para que esse relacionamento seguisse em frente. Tudo começa da base. Se a base for bem feita, e assim, todos os negócios têm problemas. Todos. O meu, inclusive. O nosso, inclusive. Então,
Isso é importante as pessoas saberem, que não existe negócio perfeito. Nada. Não existe NPS 100. Não existe NPS 100. Não existe. Não existe. Tem algumas fricções que vão acontecer por N situações, ou por falhas tecnológicas, ou por falhas humanas. Isso vai acontecer. O mais importante é, se acontecer qualquer erro nesse contato com o cliente, nesse momento que você tem um atendimento com o cliente e que ele seja identificado, prontamente solucione-o e, se ainda mais por omissão por parte da empresa, se desculpe por aquilo. Porque o cliente, o que ele não admite é que ele sabe que, de fato, aconteceu um erro e a empresa ela não reconheça que isso aconteceu. Exatamente. Então, isso você gera realmente aí um problema que você dificilmente vai reverter esse relacionamento com ele. Porque ele fala, errar tudo bem. Mas não, aquele velho, né? Você errar tudo bem, mas não admite que errou, não, aí já é demais. E eu ainda digo mais. A melhor forma de você conseguir ter realmente a lealdade desse cliente é quando ele tem um problema. Ele teve um problema, você prontamente resolveu, você prontamente se importou. Cara, é o dobro de chance dele ser leal à sua marca, dele voltar, porque ele sabe que sim, tem problemas. Ah, naquele lugar que eu fui, eu não tive nenhum. Tá, mas aqui eu tive, e cara, eu tive o melhor atendimento possível. As pessoas realmente estavam lá por mim, me acolheram, resolveram o meu problema, eu consegui sair de lá satisfeito. É isso. Então, a base, o básico bem feito, o basal é muito importante. Então, sem um processo de onboarding definitivamente estruturado, em que todas as pessoas... Então, eu brinco muito que a gente é meio tático ali. É como se fosse na vida como na guerra. Então, tem sim ali as cabeças desse negócio e, assim, a informação tem que chegar na ponta. Você não existe Olimpo. Não tem Olimpo dentro da minha equipe. Então, toda a informação que eu tenho tem que ser repassada para a minha equipe. Eles têm que saber o que está acontecendo. Eles têm que saber o porquê. Se eles não souberem o porquê, eles não vão fazer esse processo de onboarding certo. Eles não vão atender esse cliente pela primeira vez da maneira certa. Esse cliente não vai voltar. E eu ainda vou criar uma situação em massa. Porque se ele está errando com um cliente, ele provavelmente, antes de eu perceber, ele errou com 10, com 20. Então, sem um processo extremamente estruturado, a gente não vai para lugar nenhum. Exatamente, porque esse ponto, né, que você sinalizou, a gente falando dessa parte do cliente, quando ele identifica, quando ele fala, na verdade, com a empresa, e que é um ponto, quando o cliente ele para fazer isso, é primeiro porque ele acredita de fato no negócio e ele acredita de fato na melhoria, na correção. Feedback é só então, quando por você se isso... importa. Exato, por isso que é importante quando o cliente ele te dá esse posicionamento, você levar aquela informação a sério, você fazer o possível para corrigir, porque é uma oportunidade que ele está te dando justamente para isso. Porque o cara que não está nem aí, se acontecer alguma coisa negativa, ele simplesmente vai embora e não fala nada. É isso. Por isso que a gente fala que o cliente também perfeito, ideal, não é aquele seu cliente está quieto. Eu amo meu cliente, que é esse aqui que não reclama, não fala nada. Engano seu. Então, tome cuidado com esse porque cliente. Porque esse, em qualquer momento, ele vai te dar tchau. Porque se ele tem um contrato, ele vai esperar só a data fim e vai te trocar por outro. E provavelmente ele já sabe até quem. Porque ele já negociou, já viu e já tem certo com outra pessoa. E o consumidor mudou de uma maneira que ele não espera mais o fim do contrato, não. Ele leva todas aquelas inconsistências num e-mail e fala assim, e diante disso, eu peço o distrato amigável. Vocês não podem me obrigar a ficar aqui com uma situação em que, olha o que vocês me exporam. Fora que assim... Tem aquela questão toda da multicanalidade. Esse cliente, no mesmo momento que ele abriu o Reclame Aqui, ele já tá no Instagram expondo. Ele já tá no Twitter falando, nossa, que é uma bosta, ruim. Cara, é muito difícil você lidar com essa multicanalidade, lidar com as inseguranças dos outros, porque essa equipe tá lidando com as inseguranças dos outros e tá lidando com as próprias inseguranças. Eles não sabem se o que eles estão fazendo está tão certo assim. Às vezes você fica com aquela dúvida de, nossa, mas será que se eu falar isso aqui, que tá no contrato, pô, tá aqui escrito no contrato, será que ele não vai ficar chateado? Será que, poxa, aí ele não vai voltar e aí o nosso índice vai cair? Então tem todo esse jogo de cintura que a gente tem que fazer dessa maneira bem tática mesmo, para que as equipes entendam qual a autonomia que elas têm e até onde, assim, onde começa o seu, onde termina o seu, onde começa o do outro. Isso é muito importante. E que precisa estar muito claro, como você colocou, para todo mundo. Né? E se a gente parar para poder pensar, a partir do momento que a gente realmente leva a ponto ali do que foi colocado, sinalizado, foi o que você falou, é identificar dentro do processo onde aquela falha, aquele erro pode ter acontecido e você ir lá e corrigir. Exato. E já ir na causa raiz para que aquilo não se replique com outros clientes. E até você sinalizando essa parte de alguns canais de reclamações, seja através de redes sociais, através do próprio Reclame Aqui, qual que é o posicionamento hoje, né? Você está à frente, qual o posicionamento House ali diante dessa gestão de conflitos?
Ainda mais quando ganha essa visibilidade. Eu não sei qual é a incidência, se isso de fato acontece muito, se acontece geralmente, quais são os casos, quais são, assim, a gente gosta de case aqui. De repente, algum que tenha acontecido que você olhou e falou, putz, cara, como é que foi deixar isso aqui acontecer pra parar no Reclame Aqui e o cara falar sobre isso numa rede social? Como vocês gerem isso e qual o caso que você já teve ali tendo acontecido que você pode sinalizar pra gente poder ver a que ponto vai esse comportamento do cliente questionando. Porque pra uns vão poder ouvir e falar, nossa, mas reclamou por isso, mas pra aquela pessoa aquilo é algo essencial. Aquilo foi o fim. Bom, recentemente, e só dando esse contexto, a House, ela literalmente se importa muito com o Reclame Aqui. A gente se importa muito com essa gestão de crise online, porque hoje as crises surgem no online. A gente é cancelado na internet, pode acontecer desse tipo de coisa. E como isso é muito novo, é um problema muito novo ainda, existem algumas dúvidas sobre como conduzir. Pô, mas será que eu exponho para todas as pessoas, assim como esse cliente me expôs, que ele também tá errado? Que ele também não... Aquela cláusula ele também não cumpriu? Talvez aquele FII que ele tinha que pagar, ele disse que não vai pagar e não tinha acontecido nada ainda. Então, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é dito, porque... o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem as suas razões. Sim. E eu não posso chegar a ele e dizer, você está completamente errado, desculpa, não vou te atender. Primeiro de tudo, a gente escuta esse cliente de uma maneira sincera. A gente deixa ele falar, a gente anota os pontos em que ele não curtiu tanto assim, não foi tão benéfico, ele se sentiu exposto. E até com um cliente mais difícil. O meu time, nós temos um time de Customer Experience 100% dedicado ali a tudo que tange aos 3 clientes. Então, NPS, métricas, enfim. Mas eles têm muito claro na cabeça dele. Cara, todas as métricas, elas são voláteis. Se a gente tem um pico de reserva, sobe as reclamações. Tem um pico de entrega, sobe. Segue em proporção. É isso. Mas aquela nota... ela é o nosso guia, nossa estrela guia. Então, a gente tem que manter aquela nota alta. E não só a nota, mas quanto daqueles problemas a gente está resolvendo. Quantos clientes voltam a fazer negócio com a gente. Então, um dos melhores cases aqui que eu posso citar de situação, mas eu acho que isso é muito importante dizer. A gente saiu ali de dezembro de menos de 50% de clientes voltando a fazer negócios com a House e agora a gente já está ali em 65%. Cara, 15 pontos percentuais em 5 meses, eu vou contar pra você, foi uma loucura, foi uma insanidade. Uma conversão bem positiva, e a gente se propôs a isso porque simplesmente a gente falou, nós não queremos ser essa empresa. Nós não queremos ser a empresa em que menos da metade dos clientes volta a fazer negócio. Tem algo de errado na nossa jornada, tem algo de errado na forma como a gente está conduzindo. E aqui a gente vai ter que descobrir se é na venda, no pitch de venda, se é na engrenagem que deixou de funcionar ali na hora do onboarding, se alguém ali, se é o processo, se é o direcionamento, se talvez a gente está olhando para a coisa errada. E ter pessoas melhores do que eu. Então, eu sempre digo isso. Eu contrato pessoas melhores do que eu. Porque eu sou muito nova. 2, porque eu preciso da experiência delas. E 3, porque essas pessoas podem agregar de uma maneira absurda. São tanto visões para minha vida, quanto para a House, quanto para o cliente, que é o que importa. Esse cliente ele tem que estar no centro. Então, o nosso maior case é que, recentemente, a gente recebeu uma especialista de CX, que a gente não sabia. Ela fez ela tinha um compromisso e, poxa, falou, cara, tô mais perto ali de um house. Ela não conhecia o nosso serviço, não sabia muito bem ali o que tinha que ser feito. E ela veio de BH. Aí veio de BH, chegou em São Paulo e ela é alérgica. Então, assim, o que aconteceu? Por algum motivo, por um erro da lavanderia. Então, ainda tem isso. Tem que gerir os erros dos nossos fornecedores, que por algum acaso alguém, ou o processo do nosso fornecedor, é uma salada. E, por algum motivo, o quarto que ela entrou estava com o edredom manchadinho ali em alguma parte com mofo. Então, com algum pico de mofo. E pode acontecer porque é uma lavanderia industrial. Então, a gente não sabe se não secou, se houve algum tipo de problema. E ela verificou isso. E nesse dia, ela desceu até a recepção do prédio. Falou, olha, eu preciso de ajuda. O meu edredom tá com pico de mofo e eu sou muito alérgica. Nossa, 1000 perdões. E aí a equipe do front conduziu muito bem. Falou, não. A gente não vai te dar outro edredom, porque senão você vai ter que forrar. A gente vai te colocar em outro quarto. Tá bem? Tá bem. A pessoa que estava lá no front estava sendo ensinada. E ela viu uma unidade que estava lá livre.
disponível. Não tem reserva, vamos colocar ela lá. O quarto estava em manutenção, porque estava com todas as vias entupidas. Então, estava com a pia entupida, com assim, tudo entupido. Mas pois é. Não, e uma profissional de CX. Aí, ela entrou, aparentemente, a hora que você olha, como é encanamento, você não consegue ver diferença. Você simplesmente entra, tá tudo bem aqui, muito obrigada, gentileza de vocês, foi super rápido. Tá bom. Ok. Entrou. Quando ela foi usar o banheiro, tudo entupido e saindo água e, putz, ela desceu lá embaixo e falou, cara, tem algum problema com o meu quarto? Nossa, eu vou ver o que aconteceu. Terceira vez, viu um quarto livre, talvez não tenha visto ali as observações do time, colocou ela em um quarto que não estava tudo entupido, estava tudo limpo, mas por algum acaso a sacada era diferente e ela não queria, porque não era a categoria que ela tinha locado. Sim. Meu, essa mulher, ela simplesmente... Assim, ela tentou falar com a Booking, então hoje a gente está nas maiores plataformas de online travel agencies, como Booking, como Airbnb. Falou com a Booking tem uma questão ali difícil, porque ela não direciona diretamente pro host. E Sim. É como o iFood, é uma plataforma. Então, ele fala assim, olha, fala com o restaurante, vamos tentar resolver aqui, senão a gente se torna 100%, tudo bem. Era madrugada, a Booking nos mandou um SMS. SMS foi visto só na manhã seguinte. Ela teve que ficar na unidade que estava com o quarto mofado e tal, por um problema da lavanderia, que depois a gente verificou tudo. Assim, nossa, eu voltei tudo atrás. Falei, eu quero voltar que isso é importante, tudo. Fazer o retrocesso de toda a jornada para acompanhar. Tudo para entender qual foi o problema dela, onde a gente errou e a gente não vai errar mais. Sim. E ela passou a noite lá. No dia seguinte, eu prontamente liguei, pedi perdão, me desculpei, enfim, pela House. Ela entendeu muito bem, mas ela fez um vídeo para as redes sociais explicando o quanto é importante a gente ter alguém ali treinado, capacitado. E o mais legal de tudo é que ela fez esse vídeo, reclamou no Reclame Aqui para que as pessoas tivessem, né, acesso a essa questão que pode ter acontecido, até porque a gente sabe que hoje o Reclame Aqui ele não é só um canal de reclamação, mas é um canal de vamos verificar se essa empresa é idônea. De consulta. É idônea. É a segunda, se não me engano, maior. É isso, é. Então vamos ver se é idônea. E aí, com um trabalho muito forte do meu time de entender, de retroceder, de explicar, olha, a gente pegou o seu caso de verdade, a gente voltou tudo, a gente entendeu aqui, ó, que a gente vai ter que melhorar aqui, talvez para o futuro uma cláusula de contrato que penalize esse fornecedor de alguma maneira. Cara, quando ela olhou aquilo, era quase um estudo de TCC, era um doutorado, era uma tese. Ela fez um outro vídeo falando, vocês não estão entendendo, eles me mandaram uma cesta com tudo que eu gosto, porque a gente entrou dentro do Insta dela, viu tudo que ela gostava, tudo que estudou o cliente curte, totalmente. A cor que ela usa, mandamos várias coisas super legais para pedir desculpa, porque aquilo já tinha acontecido, óbvio que assim, ela ia ficar 3 dias, no primeiro teve essa fricção, nos outros 2 não, foi tudo certo, mas mesmo assim a gente se importou. E ela fez um outro vídeo dizendo o quanto foi incrível, o quanto é isso que ela espera das empresas. E o consumidor hoje tá assim, ele espera que seja uau em tudo, ele não quer ter dificuldade. Então, só por a gente ter conseguido verificar tudo isso e por eu ter uma equipe que está capacitada o suficiente para entender, sim, problemas acontecem, a gente está aqui dando a cara a tapa, dando a certeza. E vão continuar acontecendo, porque senão a gente não vai continuar evoluindo. Sim. A gente estudou o cliente, explicou onde melhoraríamos, ela teve uma outra experiência 100% ok, e assim, foi incrível. A gente gritou reverteu isso. completamente a situação. Totalmente. E se a gente trouxer para esse cenário, né, você falou, até sinalizou de acompanhar, então isso, por exemplo, pela ótica do cliente, é o que o cliente espera, que a empresa identifique no processo onde foi o possível erro, onde aquilo aconteceu, e ela poder reverter aquilo de uma forma que, de repente, vá surpreender, porque o cliente fica naquela expectativa. Ok, vamos esperar para ver o que eles vão fazer para me recompensar desse problema que eu tive hoje aqui. Hoje está muito linkado a minimamente recompensa. O que a pessoa espera. Mínimo. E se hoje, a gente colocando para que vocês possam ter esse monitoramento, né, de forma ali mais precisa e ideal, quais são as métricas mais, vamos colocar assim, as primordiais, na verdade, que vocês elencam, que vocês se debruçam, que estão ali, tipo, de repente, full time, todos os dias ali, acompanhando, e que para vocês qualquer
variação muito acentuada, significa de que, olha, aqui está um sinal de alerta. Tem uma fricção. Quais são ali, qual, né, ou quais são essas primordiais que vocês têm? Perfeito. Bom, então a gente verifica muito o CSAT no curto prazo para verificar situações específicas da jornada desse consumidor. Então, quando um consumidor chega e a gente lançou um produto novo, ele está numa categoria nova, tem um quarto novo que é temático, a gente muda esse CSAT para entender o quanto aquilo realmente é valia para esse consumidor. Porque, às vezes, ele está alocando simplesmente porque ele quer ter uma cama boa para dormir. Ele não quer saber se tem urso voando, Sim. sabe, se tem confete. Mas existem consumidores que querem sim, que esperam isso, inclusive. Então, a gente usa CSAT para verificar questões de curto prazo e o quanto está sendo efetivo a satisfação desse cliente. A gente usa o NPS para medir a jornada completa dele, então global, e o quanto esse cliente é leal à nossa marca. Hoje a gente ostenta aí um NPS, um CSAT do time de CX de 81%, que é muito alto para o meu tipo de player. Então, a gente está ali diretamente com Quinto Andar, Loft, Yuka, e assim, é muito alto. Tem o NPS e eu também verifico o First Call Resolution. Então, o quanto a gente consegue resolver problemas de forma síncrona e no primeiro chamado. Olha, Sim. eu tenho uma situação de limpeza. O que a gente vai fazer? Olha, eu tenho uma situação que o meu repasse financeiro, porque eu sou investidor, não veio na data certa. Veio um dia depois e eu estava contando com esse dinheiro aqui. O que a gente faz, né? Então, eu metrifico aí, principalmente por esses 3, fora os outros, né, que são macros, e aí a gente vai mesmo para KPIs bem específicos, porque a gente faz uma verificação mensal. Então, quais são as prioridades daquele mês que aconteceram no mês passado com base nos feedbacks desse cliente do NPS e que a gente não quer que aconteça no próximo mês, para que não tenha essa variação. Sim. Ou seja, observar consideravelmente ali o que teve analisar e de monitorar, verdade. analisar e monitorar para que aquilo não se replique no comportamento de demais. Exato. E, Giovana, se a gente trouxer por essa aplicação, né, como você colocou, a busca por essa entrega, né, da experiência e de reverter situações que podem realmente acontecer com o cliente, pensando para esse lado total da entrega de experiência, o que a House hoje já aplica com o impacto da tecnologia ou de IaaS para promover ou potencializar ainda mais essa experiência para o cliente? Há alguma intervenção já em algum dos canais, por exemplo, ou em algo que ela já tenha feito uma aplicação e que o resultado já tenha dado os resultados positivos para a empresa? Tem alguma coisa que vocês já tenham trabalhado para a gente poder falar um pouco de quanto o impacto da tecnologia ela está completamente atrelada hoje para a experiência do cliente, né? As pessoas já esperam isso, né? O que ela vai agregar aqui para poder me trazer uma experiência melhor aqui, um pouquinho mais, sei lá, diferenciada, vamos dizer assim. Claro. Bom, eu tenho 2 cases bem legais. Eu acho que o principal é a nossa forma de check-in. Então, hoje, a gente entende que esse cliente ele vai ter algumas necessidades dentro de um estúdio. Então, nós operamos primordialmente em estúdios. Então, ele vai ter uma necessidade diferente. Então, quando esse cliente chega, a gente vincula essa reserva, principalmente dentro do nosso app. Então, seja da Booking, seja do Airbnb, seja de onde ele vier, ele vai para o nosso app, ele recebe a senha da porta pelo app. Então, o recepcionista não tem acesso à senha desse quarto, que é muito importante para a segurança dele. E assim que ele entra, surgem algumas informações e algumas opções, para que ele não tenha que sair do quarto para absolutamente nada. Então, nossa, tô aqui dentro do meu quarto e eu preciso usar o coworking. Você loca pelo app. Você não precisa falar com a recepção. Ah, mas eu queria toalhas extras, porque eu vou trazer algum acompanhante e, poxa, preciso de toalha extra e eu só avisei lá que eu vinha solo. Você loca pelo app. Você não tem necessidade de falar com ninguém se você não quiser dentro da House. Isso é muito legal. Porque a gente sabe que o nosso consumidor é bem diverso. Sim. Então, tem gente que gosta de chegar na recepção falando, como que funciona aqui? Como que eu registro a academia? Como é que eu posso usar? Cara, tem gente que gosta, mas tem gente que não suporta isso, que é introvertido. Então, a gente fez com que esse cliente tivesse essas facilidades todas dentro de um app só e não tenha necessidade de falar pessoalmente se ele não quiser com ninguém. E eu, Giovana, pessoalmente, digo isso porque se eu não tivesse conseguido resolver todas as minhas questões,
eu não gostaria de chegar numa recepção e ser exposta, a ter que falar com as pessoas para conseguir certas coisas. E eu sei que a comunicação é super importante, afinal eu trabalho com isso. Mas eu não gostaria de ser exposta a essa situação, porque muitas vezes você simplesmente não quer, sabe? Você já tá com tanta coisa na cabeça, tem tanta coisa para resolver. Então, esse é um dos cases. E o segundo é o nosso app, que é o House App Space. É um espaço de serviços em que você consegue serviços diferenciados, você consegue locar, então, reservar uma diária com o marido de aluguel, de vacinas, por exemplo. Quero dar banho no meu pet e não tenho tempo. Quero um passeador de cachorro. Cara, não tenho tempo. As pessoas realmente não têm tempo hoje em dia para muitas coisas. Pra parar, agendar, ver alguém para fazer isso e etc. Cara, eu vou ter que ir no mercado. Não, você não tem que ir no mercado. Tem um mini mercado no seu condomínio que você só desce. É um elevador de distância. Então, acho que esses 2 cases, eles foram, assim, iniciativas muito importantes que tiveram ali a ajuda do time de CX, do time de UX e do time de tecnologia para direcionar esse cliente melhor e para que ele não tenha fricções. E, principalmente, os nossos bots hoje, eles utilizam AI, então eles buscam tanto dos nossos termos de uso, quanto dos nossos contratos ou da nossa base de conhecimento, que é interna, para responder esse cliente sem a necessidade dele falar com o analista se ele não quiser. Então, ele já resolve tudo ali e realmente só cai para o time de suporte se de fato for alguma coisa que é muito além. E aí a gente tem esse tempo que eu te falei para verificar esse cliente, para entender, para ver quando ele chegou, quando ele vai embora, o que eu preciso fazer para melhorar. Então, eu só consigo ter esse tempo hábil para ser excelente quando esse básico eu tô muito bem suportada pelo time de tecnologia. Sempre. Tá ali bem sólido, vamos dizer assim, e que seja consistente, né? Porque isso também é importante, que a empresa entenda que essa construção, para que esse básico realmente ele surta o efeito que você deseja, é que ele seja consciente. A gente fala que as empresas não podem ficar dando verificado. Ele não pode ficar dando pico das coisas, não. Exato, isso é uma linha que ela precisa estar constante aqui nessa entrega e nessa eficiência de sucesso. E para você, né, colocando ali como parte de desafios, né, de mercado, todas essas mudanças que a gente vem enfrentando, e aí de estar ali na liderança, né, de uma parte de experiência do cliente, o que você enxerga, né, como construção aí que você almeja para esse outro segundo semestre de 2024, ou ainda o que você acredita que ainda seja grandes desafios para esse mercado e segmento que vocês atuam, para poder ainda ter alguma ascensão ou alcançar algum impacto que é o objetivo House? Existe algum? Não existe? Ou qual a sua projeção de que não, isso aqui já está em andamento, que a gente busca, minha visão é alcançar isso aqui no final? Qual é a sua visão da Giovana para dezembro de 2024, esse segundo semestre do ano? Principalmente, enquanto House, a gente espera melhorar a experiência dos nossos 3 clientes de forma consistente e realmente vendo diferença ali no ponteiro do relógio, que é o que mais importa, né? Então, a gente estava falando aqui um pouco sobre faturamento, o quanto o CX pode, de fato, impor e fazer diferença no faturamento dessa empresa, seja num processo de cross-sell, seja na melhora do pitch do time de vendas. Então, hoje a gente está focado em verificar os nossos processos, isso a gente faz sempre, mas agora eu tô trazendo pessoas novas de mercado. Eu dei uma reestruturada nesse time e trouxe peso pesado. Trouxe gente que... E assim, o tempo inteiro, a gente está verificando e se perguntando por quê, desafiando o status quo. Então, para esses próximos 6 meses, a gente vai desafiar o status quo em tudo. Tudo que a gente fez até agora foi muito legal, mas o que o nosso CEO diz o tempo inteiro é que a gente tem que refundar essa empresa todos os meses. Todos os meses a gente tem que ter uma empresa nova, que faça mais sentido para o nosso cliente e que abandone coisas do passado. Não é porque deu certo que a gente tem que continuar fazendo, porque às vezes a gente vai descobrir uma maneira muito melhor de fazer isso dar mais certo ainda. Então, pivotar não é um problema e a gente foca nisso. E acho que para o meu time, principalmente, é capacitá-los cada vez mais para que se tornem heads como eu. Então, o meu principal objetivo pessoal é fazer com que as pessoas que estão chegando agora no meu time possam ver facilidade para ser um head também, para sair daqui e ser um especialista, para fazer a diferença no mundo de forma consistente. E essa geração é difícil demais. Então,
gerir pessoas é um desafio desses que eu nunca vi na vida. Eu acho que eu consigo falar de métrica de relatório aqui por 2 dias e se a gente sentar para falar sobre os problemas de cada um, sobre a dificuldade que é gerir e fazer gestão de pessoas, eu acho que eu começo a chorar aqui agora, porque todas essas pessoas têm uma vida fora dali. O trabalho em si, ele é como um casamento, então tem que dar certo para os 2 lados, mas às vezes um dos lados não pode entregar 100%. O que a gente faz enquanto empresa? O quanto a cultura está estruturada o suficiente para que essas pessoas se sintam suportadas. Elas têm um problema e elas sabem que elas vão poder contar com essa empresa para resolvê-lo. Ou então, para entender esse momento delas. Claro que é muito importante o faturamento, é claro que o que importa é o Pix na conta. Mas sem colaboradores motivados o suficiente e que estejam vendo de fato algo constante e concreto para fazer e para entregar ali no final do ano. E com um sorriso no rosto, eu te falo assim, cara, eu tenho orgulho de falar que eu fiz isso. Que eu pertenço. Que eu pertenço. Isso é o mais difícil, então é nisso que eu vou focar nesses próximos 6 meses, com certeza. E é muito bom ouvir você falar sobre isso, porque quando a gente fala, né, sobre esse impacto e o anseio desses resultados que a gente deseja alcançar, é até muito do que eu falo da abordagem no livro, que é a construção daquilo que a gente quer da porta para fora. Que, por exemplo, é toda a excelência que vocês querem alcançar, mas é em quem está lá fora, né? Que é para impactar o cliente que está chegando. E essa construção sólida, estruturada, realmente para que aconteça, ela é internamente. E o principal papel para que isso realmente, de fato, aconteça, seja de sucesso, é da liderança. Então, a liderança, ela é um papel, sim, desafiador. Ela é um papel que ela exige uma total entrega, porque é um papel onde você tem que estar ali constantemente tendo a sua compreensão para com as pessoas. Você precisa desenvolver essas pessoas. Entregar o resultado. Você precisa preparar os processos para que tudo aconteça. Você precisa manter aquele ambiente de uma maneira positiva para que as pessoas tenham uma segurança em cima do papel daquele líder para que elas possam agir em contrapartida. Então, ser líder é uma grande responsabilidade. Grande. E para o impacto de sucesso do negócio, é o papel crucial. É máximo. Porque ele precisa atuar num efeito colaborativo junto a esse colaborador para que essa relação seja de confiança, porque da mesma forma que é o casamento para com o cliente, é líder-colaborador. Total. Cara, e eu costumo brincar que, assim, a gente tá trocando a roda do carro com ele andando. É muito desafiador para lidar com essa diferença até de gerações. Sim. Então, é muito difícil para mim fazer a gestão de alguém que tem o dobro da minha idade, como é muito difícil para mim fazer a gestão de alguém que tem a minha idade. É dificílimo. Você olha pra pessoa e fala assim, não é possível que essa geração tá tão, assim, impaciente e pé no saco. E pé no saco. Eu não sou desse jeito. E aí, cara, você tem que ter isso. Nem todos são como eu, nem todos são como nós. Tem gente que simplesmente não quer e tá tudo bem, quer chegar, quer fazer o seu trabalho. E tem eu lembro de um case de um analista que eu tive que ele olhou e eu falei, cara, eu quero melhor pra você. Eu preocupadíssima. Tava aqui, ó, suando frio. Não, eu quero melhor pra você. A gente vai ler esses livros juntos aqui, a gente vai fazer uma verificação e tá aqui o seu dashboard de tudo que você fez, tudo que você não fez. Ele simplesmente olhou e falou, Giovana, eu te agradeço tanto. Nossa, eu achei incrível que você tá despendendo esse tempo. Mas sabe o que eu quero ser? O melhor analista que eu puder. Eu não tenho interesse de ser líder. Eu não quero gerir ninguém. Porque hoje a incumbência da responsabilidade é o que está fazendo grande parte decidir que prefere não. Que não quer. Então, assim, não tem outros grandes líderes, não tem outros heads. Eu acho que a House é um outlier nisso. Lá nós temos 60% de heads mulheres. E, além de tudo, elas são muito jovens também. Então, é muito difícil você lidar com a casa, com a carreira, com os filhos, com aquilo que você almeja para você, com toda a cobrança que existe da sociedade para conosco, e ainda assim lidar com as insuficiências dos outros, com a falta de entrega, com a falta de responsabilidade, com a falta do básico bem feito. Cara, o que você faz? Você olha e fala, são 6 pratos girando ao mesmo tempo aqui, que você tem que manter de pé. Então, isso com certeza é o mais difícil de tudo e esse é o meu maior desafio, porque eu quero, daqui a 10 anos, olhar para trás e falar, nossa, eu fiz o meu melhor. Eu posso não ter feito tudo certo, porque eu sei que eu ainda vou errar muito, dos 20 aos 30, você regaça. Certamente. Mas é sobre fazer o seu máximo, entregar o seu máximo e deixar isso impactado com aquilo que você sabe. Exato. E, Giovana, eu gosto muito de ouvir aqui das pessoas, né, dos profissionais, porque eles lidam com segmentos distintos, têm contextos diferentes, atuações também diferentes, como construções. E o que eu gosto de entender é, pela sua ótica, o relacionamento de sucesso
com o cliente é? O relacionamento de sucesso com o cliente é transparência na relação comercial. A reputação não é só o pleito, a reputação não é só aquilo que você vai proporcionar a ele, a reputação não é só o que as pessoas falam de você, mas também o que aquele cliente que provavelmente não tem uma voz tão ativa no Instagram, aquele cliente que provavelmente não tem uma bagagem suficiente para entender um contrato, e você tem que sentar, esmiuçar, explicar. Ele não tem essa noção. Então, se você for transparente o suficiente, e se você tem a opção de falar duas coisas, uma de uma maneira difícil e a outra de uma maneira fácil, você escolhe falar da maneira mais fácil possível, escutando as dúvidas desses clientes, por mais bestas que possam parecer, e você faz isso com transparência, e ele enxerga em você alguém que ele pode confiar, mesmo que vocês tenham se conhecido há 10 minutos, você com certeza vai ter sucesso. Com certeza. Arrasou. Adorei a ótica, a posição, a forma de colocação. Adorei. Giovana, agradeço super o seu tempo, a sua contribuição. Muito bacana poder ver, né, não só o desejo, o anseio por permanecer numa construção ali constante e de crescimento, mas por já ter alcançado isso também ali tão nova. Eu também assumi a minha primeira gestão, eu tinha 22 ou 23 anos, se eu não me engano. Jura? Quando eu era do Incrível. atendimento, minha primeira gestão também, eu era muito nova. Então, assim, muito imatura, e naquela época, como eu falei, a acessibilidade de muitas coisas ainda não eram tão possíveis, né? A gente, para conseguir, para eu poder me desenvolver melhor, tive que fazer um MBA em gestão de pessoas, ou seja, hoje a gente já consegue ter isso muito mais ali acessível, não que seja mais fácil, mas a informação para o desenvolvimento, chega mais rápido. ela é muito ali. Então, assim, de fato, vai ter erros no caminho, vão ter coisas que vão acontecer que você desejaria de uma forma e não vai ser, mas é uma construção. Isso é construção de carreira. Então, parabéns pelo que você vem desenhando, parabéns pela jornada. Agradeço super o seu tempo que você teve aqui com a gente e que seja realmente essa construção do segundo semestre da forma como você desejou e o resultado possa acontecer. Muito obrigada, é um prazer absurdo estar aqui. Eu estou muito feliz, principalmente, por ter tido essa conversa. Acho que eu vim aqui para expor um pouco e acabei saindo daqui aprendendo ainda mais com você, de uma maneira muito consistente. Então, eu acho que a sua consistência é o que eu mais admiro. E esse podcast é incrível, as pessoas aqui são incríveis, eu estou muito, muito feliz. E vou acompanhar todos os próximos, assim como eu acompanho todos os que já passaram. Ah, que bom, que bom. Turma, e para vocês que estão aí acompanhando, né, a gente, não se esqueça que existe a comunidade Pessoas no Centro dos Negócios, que foi uma comunidade criada recentemente. Temos lá o canal pelo LinkedIn, mas você pode entrar no grupo do WhatsApp pelo link que vai aparecer aqui, o QR Code, que vocês podem pegar na tela, tá? E vocês podem entrar também para fazer parte. É um ambiente de troca de construção entre profissionais, em que eu ali quero realmente, de fato, direcionar dentro do possível, contribuir o conhecimento acumulado durante essa jornada com as pessoas que estão ali e entre as pessoas também, porque é, de fato, sempre sobre pessoas. Sempre. Ficamos aqui com mais esse episódio do Yalabacast e semana que vem a gente está de volta.